Já de volta com o Gazeta Entrevista, estamos recebendo aqui agora a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, a Camila Lenes. Ela foi eleita última presidente, encerrou o mandato em novembro desse ano, está visitando o Acre para se inteirar da situação, debater alguns temas de interesse da classe estudantil, e a gente conversa com ela agora. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Primeira vez no Acre? Primeira vez no Acre. Qual tem sido sua impressão, especialmente junto à classe estudantil? A gente... Sou eu e a tesoureira da UBS, né, a Stephanie Vilela, que estamos aqui no Acre. Os balanços, os números mostram que a educação do Acre, a forma como o governo do Acre tem tratado a educação é uma forma que pode ser considerada um modelo. Então eu vim até o Acre para saber se realmente isso que acontece aqui. Tenho conhecido algumas escolas, fui passando por algumas escolas hoje na parte da manhã, conversei com alguns estudantes, agora à tarde tem uma agenda, agora mais à noite inclusive, tem uma agenda no Instituto Federal e a impressão são boas, assim. Não tive tempo de conhecer mais, de Rio Branco em especial, mas espero voltar para conhecer um pouco mais. Tem alguns temas palpitantes que dizem respeito à classe estudantil. Vou começar com a questão da lei da meia entrada. Claro. Foi aprovada uma lei renovando alguns direitos, estabelecendo outros, e já está em vigor. Como é que vocês receberam essa nova lei da meia entrada? Quais são os pontos que vocês discordam, se é que existem? A UBS, uma pauta histórica da UBS é a questão da meia entrada, né? O direito do estudante de conseguir ter uma educação para além dos muros da escola. A lei da meia entrada garante a qualquer estudante matriculado na rede pública ou privada de ensino a documento de identificação que faz com que esse estudante pague meia no teatro, no cinema, em qualquer evento de lazer que ele queira realizar durante a sua vida acadêmica. Então, foi muito vitorioso quando a gente conseguiu aprovar, apesar que já tiveram algumas alterações, essas alterações não mudam em nada a nossa postura sobre essa lei, a gente defende muito a lei da meia entrada, e a nossa postura em especial que nós queremos que a lei da meia entrada funcione realmente para estudantes. Porque hoje no Brasil, há algum tempo já, existem algumas, como nós chamamos, máfias, que são praticamente gráficas, que são feitas em nome de entidades estudantis, mas que elas só estão interessadas mesmo em conseguir emitir carteira. Sempre foi o gargalo dessa questão da meia entrada, as carteiras, porque tem carteiras que são aceitas, outras não são, e são várias entidades que emitem, e há uma briga para que uma entidade só emita a carteira. Como é que está essa confusão? Agora, pela lei, é garantido o padrão nacional. Então, as entidades estudantis nacionais, a UBS, a UniNPG, têm um padrão nacional, que não é somente um design, uma coisinha bonitinha no documento, mas sim todo um sistema que, inclusive, garante que todas as informações pessoais dos estudantes não sejam espalhadas pelo Brasil, como acontece muitas vezes em algumas escolas que sofreram, de certa forma, golpes dessas gráficas que passam na escola, pegam o documento dos estudantes, pegam o dinheiro do estudante, mas nunca entrega a carteira do estudante para que ele tenha o direito dele garantido. Olha que isso demora. Quando eu era estudante do ensino médio já tinha esse problema. Sim, e aí infelizmente pelo Brasil a gente tem vários exemplos. Eu já vi pizzaria que emitia a carteira de estudante. Mas aí resolveram? Estamos resolvendo. Agora a lei já foi alterada uma vez. A questão da filiação, que estava escrito na lei, que só as entidades filiadas à UBS e à UniNPG, ela foi retirada, mas isso não tem nenhum problema, porque a gente ainda continua com o padrão nacional. Como é uma lei nacional, ainda tem todo aquele processo de mudança de hábito, sabe? É difícil. Então a gente tem feito passinho a passinho para que a gente consiga logo... E vai encarecer muito para o estudante? Não. Assim, a UBS tem feito um projeto, inclusive é por isso que eu vim até o Acre hoje e estou passando pelo Brasil junto com a minha tesoureira, que nós estamos apresentando o projeto da meia entrada para os reitores, para os diretores de escola, justamente para apresentar a eles a proposta de que nós vamos adequar essa questão, porque a gente sabe que não é todo estudante que tem o dinheiro suficiente, não é todo estudante que tem como bancar R$20 para pagar uma carteira de estudante. Então a gente tem adequado caro, né? a situação. O próprio produto em si, que é um pedaço de plástico. Sim. Mas enfim, outro assunto interessante, o movimento Escola Sem Partido, que prega, por exemplo, que o professor não pode se utilizar da audiência cativa que ele tem para passar conteúdos ideológicos, partidários, opções pessoais, de caráter moral, e é uma discussão saudável junto à classe estudantil. Como é que a União se posiciona a respeito disso?
A gente acha que a democracia e o debate tem que acontecer dentro da escola, que realmente o professor realmente ele não pode usar do seu tempo dentro de uma sala de aula para conseguir, como diz os próprios defensores do projeto, a doutrinação, né, doutrinar os estudantes. Mas a gente ainda não está satisfeito com a proposta que é apresentada, porque hoje dentro da escola pública, eu hoje estudo na rede estadual de São Paulo, então eu tenho assim, de certa forma, até quase uma vivência para falar sobre, assim, existem problemas muito maiores dentro da escola pública do que a doutrinação, o fato dos professores falarem ou não sobre determinados temas. Inclusive, o próprio projeto ele é um pouco contraditório quando ele diz sobre esses temas, porque existem vários projetos da escola sem partido, né? Não é um único que está tramitando dentro do Congresso, se eu não me engano são 3 projetos, cada um tem um ponto diferente a ser tratado. Nós nos colocamos contra, em especial, porque é um projeto que está tentando... O maior exemplo que nós podemos dar sobre é um professor que foi demitido na rede estadual do Rio Grande do Sul, porque ele chamava, mas ele não exigia que os estudantes... Assim, existia uma ocupação numa escola, para ficar mais entendido, existia uma ocupação numa escola da rede estadual do Rio Grande do Sul, a escola se chama Costa e Silva, presidente, que foi, na época da ditadura militar, foi presidente do Brasil. Os estudantes, na ocupação, fizeram uma breve homenagem e intitularam, sem antes buscar a burocracia, nada, mas só mesmo a título de voz mesmo, a escola como Edson Luiz, que foi um estudante assassinado durante a ditadura militar. E o professor acompanhou a ocupação, porque muitos professores, inclusive, acompanharam as ocupações para justamente garantir que os estudantes tivessem a segurança, porque tinham vários movimentos contrários e afins. Esse professor chamava carinhosamente a escola Edson Luiz, ele foi demitido justamente porque a galera da escola sem partido foi até a escola, fez atos e, por fim, conseguiu com que ele fosse demitido. Então, até que ponto esse projeto ele beneficia a escola? Até que ponto ele vai garantir com que a melhoria da educação pública seja garantida? Porque no Brasil hoje a gente tem milhares de problemas, desde a falta de merenda até a falta de professores, falta de material escolar, falta de estrutura. Então, a gente se coloca contra justamente por isso, por questionar até que ponto esse projeto pensa realmente na qualidade de educação. Outra questão que envolve a classe estudantil é como o país vive essa ebulição política, uma tensão muito forte, né? A classe estudantil muitas vezes acaba sendo massa de manobra. Sim. Porque eu acho que você vai concordar que um adolescente de 14, 15, 16 anos não tem uma visão política profunda, uma experiência de vida, uma maturidade para saber o que é o interesse por trás de esse ou aquele movimento político. Como é que você vê isso? Muitas vezes estudantes que vão para um protesto, que vão para uma ocupação, e que se você chegar lá perguntando por que ele está ali, e eu já fiz isso, ele não sabe responder. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a gente não pode generalizar o caso, assim como eu não posso aqui falar que todo defensor da escola sem partido quer a prisão de todos os professores. Eu também não posso generalizar que todo estudante de 13, 14 anos não sabe o que ele pensa. O maior exemplo que eu posso dar é uma escola que eu estudei, Costa Viana, no São José dos Pinhais, a cidade a qual eu nasci, no Paraná, que é município vizinho de Curitiba, capital, onde uma escola ela foi ocupada por estudantes de 13 e 14 anos, os pais estavam juntos, mas os estudantes sabiam a pauta. Assim. Com certeza não é todo estudante que tem a capacidade de se politizar tão rápido, compreender todas as pautas que estão sendo colocadas. Talvez seja por isso, inclusive, que muitos dos jovens de 13, 14, até mesmo 15 anos não participem dos atos que aconteçam, em especial do movimento estudantil. Mas acho que isso vem de cada pessoa. Eu tenho uma irmã, ela tem 15 anos, e ela ocupou a escola dela, e ela sabia o motivo dela estar ocupando. Claro que depois ela foi aumentando cada vez mais a gama de pautas do porquê ela estava ocupando, mas a princípio ela sabia o porquê foi ocupado. Então, assim, tudo isso é a partir do momento da politização do próprio estudante. Não é nem da politização, mas é do conhecimento, de compreender o que está acontecendo no país dele, na escola dele, no município dele, até mesmo no estado dele, né? O maior exemplo que eu posso dar é o Paraná, que é o estado ao qual eu nasci, onde no ano de 2015 os professores ocuparam a Assembleia Legislativa, ocuparam inúmeros espaços e os estudantes estavam ao lado, compreendendo as pautas e o porquê estavam acontecendo todos esses fatos. Muito bem, conversei aqui com a Camila Lenes, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está visitando o Acre numa agenda da instituição. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu agradeço. A gente faz um intervalo, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Até já.